Bem-vindos a todos nessa noite tão especial do Sarau em homenagem a Frida Kahlo. Estamos muito felizes em receber vocês. Meu nome é Carla Belintani, eu sou uma das fundadoras aqui do projeto, junto com a Isadora e com a Renata. E queria pedir, se vocês puderem ficar à vontade também para ativar o vídeo, para a gente se conhecer um pouquinho. A ideia é que a gente poder circular a palavra, cada um de vocês poder falar da relação com a Frida, o que desperta em cada um. Então, acho que acaba tornando um pouco mais intimista, né, essa experiência do sarau, para a gente estar aqui, né, se adaptando à pandemia, tentando proporcionar esse olho no olho, essas trocas. E dizer que estou muito feliz de estar trazendo esse tema para o projeto, que tem como nomeação Travessias, né, que é justamente a gente pensando em como construir pontes já depois desse longo período durante a pandemia e conseguir falar de arte, né, e relacionando também com circunstâncias que a gente não tem controle, como, por exemplo, essa que a gente compartilha. Normalmente, nossos encontros acontecem na livraria, todo mundo em roda, com contato físico, e a ideia do Travessias é que a gente possa fazer isso no formato virtual. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui trocando, falando um pouco de Frida Kahlo, e vou passar agora para as meninas também se apresentarem. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a todos. Meu nome é Renata, também sou uma das fundadoras do projeto, sou psicóloga. Também está sendo uma emoção hoje, porque eu, a Isadora e a Carla, fazia tempo que a gente não fazia uma roda juntas, né? Está sendo muito bom também voltar porque a gente, que nem a Carla falou, eram presencial, as primeiras e essas que a gente fazia juntas lá, cara a cara, era outra história. Mas acho que a gente ganhou também muitas outras coisas também com a tecnologia. Eu queria dizer que a gente pode ficar à vontade, porque além de a gente estar em casa, nós estamos na Casa Frida, então vamos ficar à vontade, vamos, que nem a Carla falou, para circular a palavra, a gente vai fazer uma apresentação rápida, mas para depois a gente abrir para vocês falarem, a gente ter esse compartilhamento, que é um dos objetivos principais da Casa Frida, tá bom? Bem-vindos, e agora eu vou passar a palavra para a Isadora. Boa noite, pessoal. Eu sou Isadora, sou psicanalista também. Faço parte aí desse trio original que a gente chama da Casa Frida, dos primórdios aí. Quando a gente pensou em fazer essa homenagem à Frida Kahlo, foi também pensando no nosso aniversário. Então, em setembro, a gente fez 4 anos de projeto. Então, esse sarau também é um sarau de aniversário, um pouquinho depois, mas a gente está celebrando aqui os nossos 4 anos. Então, obrigado pela presença de vocês. Começamos nós 3, hoje nós somos em 7, a Marcela está aqui com a gente, a Fabiana entrou também, a Carla Metzner, a Paula, não sei mais quem está aqui. Mas, bom, então, para quem não conhece a Casa Frida, nós somos psicanalistas que se juntaram para articular o tema da psicanálise, da arte e do luto. Então, nós temos rodas de conversa, que sempre tem um filme, um conto, uma música, alguma coisa que envolva a arte para a gente poder trocar e falar de perdas, né? Não só luto concreto, mas perdas simbólicas, perdas de ideais, de sonhos. Então, acho que casa muito com o que a gente está vivendo agora, né? Que muita gente perdeu muitas pessoas, mas também perdemos muitos sonhos, muitos projetos, muitas coisas foram adiadas, muito medo, né? São muitos sentimentos aí para a gente elaborar.
E aqui, então, é um espaço para a gente fazer isso juntos. Então, a gente convida vocês para a gente se animar, né? Uma noite chuvosa aqui em São Paulo, a chuva parou agora, não sei como é que está aí na casinha de vocês, mas a Frida Kahlo traz calor, né? Traz calor e vida. Então, essa a nossa proposta, a gente pode falar de luto, mas também falar de vida. Então, sejam bem-vindos. A Ká vai fazer uma pequena apresentação agora para a gente iniciar nosso bate-papo. Antes de começar e compartilhar aqui a tela, a gente preparou alguns slides para provocar algumas inspirações aqui no grupo. Estou vendo aqui no bate-papo de pessoas de diferentes lugares, acho que são os privilégios também da gente fazer online, ter essa possibilidade de troca com pessoas de diferentes cidades, diferentes regiões, e isso enriquece muito a gente, né, em termos de troca, de pensamento, de reflexão. Então, muito feliz aqui com a presença de todos. Queria agradecer a presença de muitas pessoas aqui que fazem parte da confraria. Estou vendo a Leia aqui com a gente, a Stefanelli, que faz parte do grupo de estudos da Frida, que a gente estuda ela já há um tempo. Que bom ter aqui você com a gente, Stefanelli. A Cibele também, que é uma grande parceira nossa. Bem-vinda, Cibele, cortou cabelo, tá ótima. Que bom ver a carinha de vocês aqui. A gente vai começar, então, uma pequena apresentação. Vou fazer uma breve contextualização aqui da Frida. Vamos lá, então. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Vamos, sim. Então, vamos lá, deixa eu colocar isso um pouquinho para cima. Bom, então, por que a Casa Frida? Acho que a Isadora contextualizou a gente um pouquinho aqui, por que a gente tem o nome da Frida, né, na nossa nomeação. Então, aqui é uma citação dela, que é muito importante para nós, que é a seguinte: amarulhar o próprio sofrimento e arriscar que ele te devore desde o interior. Então, é um pouco com essa proposta que o projeto surgiu há 4 anos atrás, que seria justamente trazer o tema do sofrimento como pauta, falar de dor, falar de perda, falar de luto, desmistificar, né, esse aspecto que a gente tem que estar sempre feliz, só falando de coisas boas. E acho que a Frida, ela é uma artista que representa de uma forma muito concreta, né, esse outro lado, né, que normalmente, principalmente na modernidade, das questões das redes sociais, que a gente só posta as coisas boas, né? Os quadros da Frida, a maior parte deles, ele acessa conteúdos muito intimistas e muitas vezes difícil da gente sustentar, né? Porque ela traz sofrimento, dor e tudo misturado também com vida, com amor, com vínculos. Então, não é por acaso que a gente está há tantos anos estudando também, né, a vida da Frida. Então, um pouquinho para a gente já começar o sarau aqui com essa frase também, o que desperta em cada um de vocês. E aqui é um pouquinho a história da Frida, né? Ela nasceu em 1907, na cidade de Coyoacán, no México, mas ela diz que ela se nomeia, né, como a data de nascimento em 1910, que é a data da Revolução Mexicana. Então, ela era uma artista com uma posição política muito bem definida, era algo que sustentava e movimentava muito ela, né? Inclusive, ela faz essa mudança tanto da data do nascimento quanto do próprio nome. Mas isso é um detalhe só para quem não conhece muito bem, né? A gente pensar. E ela aqui, novinha, né? Uma foto dela. Quando ela tinha 6 anos, ela contrai pólio, que, enfim, é uma doença que acaba deixando ela com a perna direita um pouco mais mirrada, e a consequência disso, ela começa a usar calça, já logo na entrada da adolescência. Ela tinha muita vergonha
da perna dela, enfim, é a primeira grande perda que ela tem, né, essa adaptação com a doença. E essa foto aqui do meio é a Frida com 4 anos, que, enfim, que nós colocamos aqui em homenagem ao nosso aniversário também. Mas, enfim, essa é a primeira grande perda que ela passou. E aí, quando ela tinha 18 anos, em 1925, ela sofre um acidente de bonde, e é um aspecto muito crucial, um divisor de águas na vida da Frida, porque até então ela queria estudar medicina, e ela estudava numa escola preparatória que tinham milhares, a maior parte dos integrantes eram meninos, e ela era uma das poucas mulheres entre 20 alunas, né? E muito dedicada, e falava muitas línguas, gostava, tinha uma sede de conhecimento. E esse acidente acaba mudando completamente o destino da Frida, que ela fica muitos meses acamada, quando os pais resolvem trazer esse artefato, né, para ela começar a pintar deitada na cama, né, que até então ela não era algo que ela dizia que tinha vontade de exercer, a profissão de artista, né? Então, diante dessa dificuldade, ela acaba desenvolvendo uma nova aptidão, né, a Frida mesmo. Renata, você quer falar ou posso continuar? Então, aqui é o primeiro autorretrato que ela faz, em 1926, que chama Autorretrato Vestido de Veludo. Inclusive, acho que foi uma das primeiríssimas rodas que nós oferecemos aqui na Casa Frida, que o tema era exclusivamente esse quadro, né? Então, é um quadro, enfim, que a gente ficou por um longo tempo observando, estudando algumas referências, mas tem esse aspecto de uma sensualidade, né, esse pescoço alongado e cores muito diferentes do que a Frida de fato começa a usar, né, nas obras mais conhecidas dela, mas esse foi o primeiro considerado, né, a primeira grande obra de arte da Frida. É um quadro muito bonito e é o primeiro autorretrato. Acho que não é por acaso que a primeira obra dela é um autorretrato, né? A gente vai falar um pouquinho disso também. Aqui é quando ela conhece o Diego, que na verdade ela já conhecia ele antes, mas aqui é quando eles se casam, em 1929. O Diego Rivera, ele era um artista muralista mexicano muito conhecido, já de renome no México, e tinha uma fama de ser um grande conquistador de mulheres, né? E a Frida, inclusive, enfim, leva para ele os primeiros quadros depois que ela sofre o acidente para pedir o aval dele enquanto artista, né? E eles se apaixonam, enfim, é um relacionamento extremamente conturbado. O Diego está presente na maior parte das obras da Frida, ela retrata ele de diferentes formas, e era um relacionamento digamos, intenso, né? E, enfim, que eles tinham uma relação de amor e ódio muito intensa um com o outro, mas estavam sempre juntos, né? Então, o Diego, sem dúvida, principalmente estudando o diário dela dos últimos anos, não dá para falar da Frida sem falar do Diego. Então, aqui é um pouco para vocês conhecerem, né? A gente ainda está seguindo aqui nos estudos da Frida. A ideia é futuramente estudar um pouco a biografia do Diego também, para entender a versão dele da história, né? Mas, enfim, o Diego ele tinha quadros muito grandes, né? Ele pintava murais, e a Frida eram sempre pinturas pequenas, menores, mais intimistas. Tem essa, e dá para ver até a diferença deles fisicamente, né? Quanto o Diego era muito maior que ela, né? Assim, digamos. E ela um pouco mais delicada, menor, e hoje em dia, né, ela acabou assumindo um lugar muito mais de destaque do que o próprio Diego, né? Ela, inclusive, pertence à célula mexicana, né? Obras da Frida, enfim, né? Essa dimensão que ela tomou.
Esse quadro é um quadro muito importante para a gente, assim, já estudou ele várias vezes, que chama As Duas Fridas, que ela pinta em 1940. E aqui é uma frase dela, que a gente retirou do diário, que ela diz o seguinte: eu devia ter 6 anos quando senti intensamente a experiência de uma amizade imaginária com uma menininha mais ou menos da minha idade. E com o dedo desenhava uma porta. Por essa porta eu saía na imaginação com grande alegria e muita pressa. Então, ela está justificando um pouco a origem dessa obra As Duas Fridas, e acho que não é por acaso que ela retorna a essa idade de 6 anos, que é quando ela contrai a pólio, e ela tinha uma dificuldade também, inicialmente, de se locomover, e essa amizade imaginária como se fosse um próprio duplo da Frida, né? Realizando os desejos que ela não conseguia, né? Então, acho que nessa obra, né, de 1940, ela traz esses dois aspectos dentro de milhares de outros detalhes que dá para a gente pensar, enfim, né, dessa imagem, que não vem ao caso. Mas também a gente queria ouvir vocês, né? Assim, é mais uma apresentação, daqui a pouquinho a gente vai terminar, mas o que suscita essa imagem em vocês, né? Né, que sentimentos que vocês acessam vendo essa imagem da obra da Frida, tendo acesso a esse relato tão íntimo do diário dela, se vocês já tiveram amigos imaginários e como se a arte já foi algum recurso em algum momento na vida de vocês também para retratar um momento de superação, né? E voltando ao tema dos autorretratos, nós escolhemos aqui 2 imagens em que a Frida se retrata. Então, a maior parte da produção da Frida são autorretratos dela, né? Então, esse é um tema que a gente estuda muito no grupo. O que seria essa escolha da Frida, né? Porque como é algo que a gente vai percebendo que Fridas são muitas, né? A gente vai vendo um pouco a evolução dela, um pouco como as cores vão mudando, a forma dela retratar e exprimir o mundo interno. E uma hipótese que a gente pensou, principalmente por conta do acidente, que foi um marco muito violento, né? Eu digo corporalmente, que nós somos também seres psíquicos, corporais, né? O nosso corpo contém as nossas emoções, os nossos sentimentos, e ela teve um corpo muito destruído, assim, cindido, e ela passa por mais de 20 cirurgias durante a vida, e uma hipótese que a gente pensou é essa tentativa constante da Frida de se reconstruir, né? Então, esses autorretratos, ela sempre buscando a própria imagem, né? Então, aqui, por mais que ela tenha passado por muitas dores, ela está sempre acompanhada de muita vida, né? Aqui vocês conseguem ver os papagaios, os periquitos, o macaco, as cores, a natureza. E essa citação dela, que, enfim, é uma citação muito famosa, que diz o seguinte: pinto a mim mesma porque sou sozinha e sou o assunto que conheço melhor. Então, acho que isso comprova um pouco essa hipótese, né, de uma tentativa de um próprio, né, de um retrato interno, né, de como ela se via, de como ela se percebia, e como a arte foi um recurso mesmo para a Frida durante a vida dela, né? Bom, aqui é o diário que a gente está estudando agora com muito cuidado aqui no grupo de estudos, que ela começa a escrever em 1944, são os 10 últimos anos da Frida, é lindíssimo. Se vocês puderem adquirir, para quem gosta da Frida, nós recomendamos. Ele tem a versão em português, que mantém o original e tem a tradução no final, e com muitas imagens, e ela tinha uma escrita muito poética, lembra inclusive a Clarice Lispector em alguns momentos, e nessa intensidade de acessar, né, de um certo abismo, de um certo precipício, né, de
tudo por um fio, né, e navalhas, e sangue, vida, e morte, e renascimento, é muito bonito, e acho que é até mais rico até do que ler biografias, né, porque eu acho que é de fato a escrita da Frida, né, então a gente está aí, né, entrando um pouco mais na intimidade dela. Aqui também é uma foto do diário, que ela faz essa imagem, né, dos pés, né, então ela teve que amputar uma perna no final da vida, isso foi um dos motivos, talvez, que ela também não estava mais suportando a quantidade de morfina que ela tomava para lidar com as dores, e o amputamento teve uma série de consequências, assim, impactantes, porque a Frida parecia ser uma pessoa também muito vaidosa e tinha sempre essa garra também de se recuperar, mas foi muito difícil, né, esse fato da amputação. E ela escreve no diário, né, pés para que nos quero, se tenho asas para voar. É muito bonito, assim, como ela transforma esse momento de dor em uma certa libertação, né, essa questão da imaginação, da criatividade. E em 1950, como vocês estão vendo aqui, ela se submete a 7 operações na coluna, infecções nos ossos, enfim, é um momento bem frágil assim, da saúde dela, né? Ela vinha a falecer logo um ano depois disso, mais ou menos, né? Aqui é a casa da Frida, que virou museu, onde ela morava com os pais, depois virou a casa dela e do Diego, e é um dos projetos que nós temos aqui, de um dia irmos visitar o museu. Acho que vai ser uma grande emoção para a gente, né, estar lá. E acho que esses tons, né, também de azul, parece que o museu ele também traz muitas essas cores que habitam a Frida, né, essas cores fortes, vibrantes, e que tanto nos impacta, pelo menos a mim, né, mas que eu ouvi também, acho que a ideia, o que impacta em vocês, né, o que desperta em vocês as obras da Frida, a imagem da Frida. E esse daqui foi o último quadro que a Frida fez, que chama Viva la Vida, né, que ela escreve dentro dessa melancia. É um quadro lindíssimo. Venho procurando pessoalmente como adquirir esse quadro para ficar olhando para ele todos os dias, que é um quadro também muito caro para mim, pessoalmente. Mas o que a gente foi pensando um pouco dele é dessa vida também misturada com a morte, né? Porque as melancias, a gente vê uma fruta aberta, né? E dá para a gente pensar em tantas feridas abertas que a Frida teve no decorrer da vida dela, e o quanto ela expõe essas feridas, mas ao mesmo tempo com uma esperança de se continuar, né? De continuar vivendo. Então, acho que é um quadro que traz muito essa sensação, né? Pelo menos, enfim, pode ser interpretado de diversas formas, não tem um jeito certo ou errado de cada um sentir o impacto, né? Mas estou falando um pouco da minha experiência e o quanto ela transforma isso da vida, da fruta que alimenta, mas o quanto a gente pode pensar, né, no sangue, no que está por dentro, no que está aberto, e dessa mensagem que ela vai deixando aqui para a gente, né? Não sei se as meninas querem complementar, a Renata, a Rê, quer falar um pouco? Não, então, esse quadro também é um quadro que também me chama muita atenção, né? Sempre me chamou até pelo nome do quadro, né? Esse Viva la Vida. Aliás, aquela música do Coldplay foi inspirado nessa frase da Frida, né? Uma curiosidade. É especial, muito especial também esse quadro, né? Porque eu sempre gostei muito dele também, queria comprar também, que nem a Carla. Quem sabe um dia a gente adquire, né? O que me chamou a atenção nesse quadro, que é um quadro que até que é o último quadro, né, dela, que é finalizado 8 dias antes, né?
é essa natureza morta que traz tanta vida, e é isso que a Carla traz, né? Que é um dos temas favoritos, né? Que são sempre presentes nas obras da Frida, que é essa dualidade da vida e da morte. E como a Carla bem falou, as melancias cortadas que vêm com esse vermelho intenso que remete ao sangue, que o sangue pode ser remetido à vida, à morte. Mas o que é especialmente importante, que me fez pensar muito, assim, é como ela está com a saúde deteriorada e ela ter transmitir toda essa vida nesse quadro. É isso que me chamou, assim, que é especial, né? Que me fez pensar, que me emocionou, né? E é como se ela dissesse assim, como se ela juntasse todos os esforços de vida que ela tinha naquele momento para dizer assim, e declarar a alegria que ela tinha de vida, né? Para mim, acho que é essa a importância desse quadro. E tem mais uma mensagem que ficou para mim, assim, como se ela dissesse assim, viva um dia de cada vez e saboreie essa suculenta fatia de melancia. Inclusive, mais uma curiosidade, né? Porque a melancia é uma das frutas uma das frutas prediletas dos mexicanos. Eu não sabia também. Outra curiosidade que eu fui me aprofundar um pouco, também não é desse quadro, mas a Frida não foi só essa natureza morta, e outras frutas também que ela já pintou, como frutas imperfeitas são chamadas, até porque são as frutas lá, tem algumas frutas que, como a terra é muito seca, ela considerava as frutas como sobreviventes, e é aí que ela se identificava, que ela se identificava com essas frutas que eram sobreviventes lá na terra seca, na secura do México. E as naturezas mortas dela eram uma espécie de autorretrato. Também é uma outra coisa que eu fui pesquisar e achei interessante trazer. Então, essa é a minha contribuição aí na apresentação, e finalizando aqui. Então, agora, bom, aqui somos nós, né, que a Isa já tinha falado um pouco. Nós fazemos aqui a Casa Frida acontecer. E agora, a ideia é a gente abrir para o bate-papo, escutar um pouco vocês, o que despertou, o que vocês, né, como é que vocês chegaram aqui, motivados por qual inspiração da artista da Frida, se foram os quadros, se a imagem dela enquanto mulher, se é o diário, enfim, a ideia é que agora a gente possa compartilhar, fazer aqui a nossa roda e enfim, ter essa troca aqui tão rica com vocês. Então, boa noite. Quem quiser falar é só levantar a mão ou simplesmente ligar o microfone e entrar na roda com a gente. Eu posso falar. Oi, Ângela. Quem falou? Acho que a gente pode Ângela. Acho que tem duas. Não sei. Tem duas, mas pode falar. Quem quer começar? Você pode começar. Então, eu sou Ângela Pupim, eu sou de Niterói. E eu tenho frequentado a Padoca lá, e as discussões, a leitura do Grande Sertão. Aí comecei a me apaixonar pela Casa Frida, que eu não conhecia, e pela abertura do diálogo e do acolhimento que vocês propõem. Daí a minha liberdade de abrir hoje aqui, né? Então, assim, eu vim por causa da Frida, porque eu me identifico muito com a história dela. Há coisa de 5 anos atrás, eu tive uma separação de um casamento de 40 anos, e eu era uma feminista, sindicalista, tudo,
mas a separação me jogou no chão. Eu fiquei em pânico e não sabia ser sozinha. E, junto com isso, rompeu o meu intestino, e aí eu tive uma sequência de 5, 6 operações, uma seguida atrás da outra, com muito sofrimento, muita dor, muita morfina, tudo que você tem direito, né? E lutando, aí eu procurei uma terapia chamada biblioterapia, em que, para me ajudar nesse processo, e aí o diálogo com a literatura me ajudou muito. E nesse diálogo com a literatura vinha a Frida, vinha a Clarice, né? Vinha me auxiliando naquele processo. E aí também, na biblioterapia, você é muito estimulado, primeiro, a ler aquilo que dialoga e que nomina a sua dor. E depois, exercer uma questão de devaneio, de se projetar no futuro, sair daquele lugar da dor. Então, a escrita. Então, quando eu vejo a Frida pintando, para mim, o que foi fundamental foi a escrita. Aí, depois que eu passei por esse percurso todo, eu escrevi um livro, lancei, Escritas Libertárias. Então, depois, se puder, não sei que dá o tempo, eu vou ler um poeminha que eu escrevi aqui nesse livro. Então, assim, eu quero agradecer esse espaço e dizer que aqui eu me encontro em casa da Frida, né? Literalmente, né? Assim, uma delícia. E quando vocês forem lá, eu quero ir junto. Pois é, Ângela, olha que maravilha te ouvir, e que similaridade nessa história com a própria história da Frida, né? Porque ela separou diversas vezes do Diego, eles se separavam, voltavam. Em uma das separações, que foi devastadora para ela, que é quando ela descobre a traição do Diego com a irmã, ela faz um quadro em que ela corta o cabelo e ela diz, né, que agora que ela não tem mais o cabelo, ele não a ama mais, não tem nada que ela possa oferecer para ele, né? Então ela retrata muito isso na separação dele, o fato dele ter muitas mulheres e como ela vai elaborando, né, esse acordo e similaridades mesmo com a sua história. Obrigada por compartilhar com a gente aqui. Bem-vinda, e a ideia é que futuramente a gente faça mesmo essa viagem em conjunto, né? A gente tem essa ideia, enfim, a gente está desenvolvendo, ainda elaborando como seria possível, mas ia ser sem dúvida muito bom ter a presença de vocês com a gente também. Obrigada por compartilhar e estar aqui com a gente, trazendo um pouquinho dessa história. Obrigada. Muito linda a história. Eu que agradeço, tá? Frida, para mim, significa um ser humano extremamente complexo. Existe uma porção de vida e de morte ao mesmo tempo. E, primeiro, a questão que vocês trataram, né? Ela também se confunde com a história do México. Então, no acidente que ela teve, que foi de um bonde, eu não me lembro muito bem, mas além do sangue, tinha um pó de ouro que a cobriu, era sangue e ouro, e que, na verdade, simboliza, né, a questão da colonização no México em relação aos maias, e também a questão o pai dela era judeu, e a mãe era uma nativa indígena, né, e étnica. E essa mãe que coloca um espelho na cama, aquela cama que tem um nome que eu me esqueci, que tem aquele teto, ela ficou muito dilacerada e a mãe intuitivamente bota um espelho para que ela se visse, se reconstituísse. Ela, a partir desse olhar do espelho, do teto, da cama, né, aquela cama que tem uma cobertura, que tem um nome específico que eu me esqueci agora, e aí ela começa a se reconstruir simbolicamente através dessa interatividade entre ela e o espelho. E aí ela começa a pintar, né? Que foi essa mãe, que não era uma literata, mas era intuitiva.
e que percebia que através daquele espelho, daquele olhar, daquela interatividade, ela ia conseguir se rever e se reconstituir. Então, ao mesmo tempo também, ela era essa figura que quebrava padrões para a época, né? E tem um fato político que eu acho que é muito marcante, que ela participa, né? Pelo menos eu já li algo sobre isso, e no filme também, que eu assisti há muito tempo atrás, fica suscitado que ela participou da trama do assassinato de Trotsky. Ela teve um caso, um romance com Trotsky, que estava exilado no México, e amando de Stalin, né, que ele ameaçava aquele momento na União Soviética. Então, ela era essa figura, né, extremamente indefinível. Eu acho que ela era indefinível, que tinha muita dor, mas também dor física, dor moral, mas também tinha muita vida e muita superação ao longo da vida. Então, é isso. Qual que é o seu nome? Que aqui aparece um R só. Como você se chama? Rosa. Rosa, que conhecimento sobre a Frida, que troca ótima que você trouxe aqui para a gente. E sem dúvida, né? Acho que a Frida, ela traz um enigma, né? De quem ela foi, né? Por que ela tem esse lugar também hoje na atualidade, ela de símbolo, né? E que símbolo seria esse, né? Que até a gente é algo que a gente ainda não consegue dizer, né? A gente fica nessa multiplicidade de Fridas, né? Quando a gente se dá conta das obras e depois do diário. Então, acho que você traz esse aspecto, né, também social, das relações dela afetiva também, o quanto ela agia de forma política também, algo bem importante assim na trajetória da Frida. E essa questão da vida, né, que ela traz, né, não só a morte, né, Rosa? Então, obrigada pelas suas trocas aqui com a gente, foi muito bom te ouvir. Não sei se Renata... A Márcia quer falar. Ela já levantou a mão. Olá, Márcia. Olá. É a minha primeira vez aqui conhecendo vocês. Na verdade, eu conheci ontem, por acaso. Uma amiga minha viu no Instagram, e ela sabe que eu sou uma grande fã de Frida, e me mandou. E aí eu consegui fazer a inscrição para participar. E fiquei com muita vontade de conhecer vocês pessoalmente, até saber a respeito desse grupo de estudos, porque eu sou, assim, uma fã desde muito nova de Frida. Tenho uma relação de amor e de inspiração com ela há muitos anos. E, inclusive, eu já fui para o México. Eu tenho uma história muito louca de que eu ganhei uma viagem para o México enquanto eu estava fazendo meu trabalho de moda e fiz meu TCC em cima da história da Frida, que foi baseada no quadro Viva la Vida. Então, eu tenho, assim, uma história realmente muito especial com ela. E eu sinto que ela me ajudou de várias maneiras em momentos muito difíceis da minha vida, né? De relação, assim, de uma relação abusiva que eu tive, de questões de saúde também. Então, tem várias coisas que eu consigo ver muita similaridade e que, ao conhecer ela mais profundamente, conhecer a casa dela, fazer esse trabalho, me debruçar em cima dessa vida, me ajudou de maneiras muito profundas, assim, que eu não sei nem colocar direito em palavras de tão forte que é essa experiência, né? E aí também queria dizer que um dos motivos para eu ter vindo aqui hoje é porque eu também estou começando um projeto de viagens. Eu sou guia de turismo e eu estou começando um projeto de viagens que estuda a história de vida de mulheres. Eu quis abrir, o meu primeiro projeto vai ser, óbvio, sobre a Frida, que eu sou uma grande fã. Então, eu vou fazer tipo uma viagem virtual contando a história da Frida através de lugares no México. Então, assim, só de estar aqui ouvindo vocês já está sendo muito enriquecedor. É muito bom, né, quando a gente compartilha sobre o que a gente ama juntas. Então, estou me sentindo muito
acolhida. Muito obrigada. Márcia, que incrível, bem-vinda, que encontro, né? Que coisa boa. Vem assim, vamos conversar mais depois, mas acho que você traz um aspecto, até seria interessante a gente depois conhecer um pouco mais o seu trabalho, que você pesquisou, dessa questão da vestimenta da Frida, né? É algo que a gente fala muito isso no grupo, desse resgate da cultura terruana, que a mãe vinha, né, de uma origem mais indígena, como a Rosa trouxe, né, do pai, que era alemão, aí que faz a mudança do nome, e a Frida traz essa volta às origens, né, esses trajes terruanos que vira tão característico, a gente viu nas duas Fridas também, e ela não só pintava como se vestia, assim, inclusive tem roupas dela que é simplesmente a roupa pendurada, né? Tem um quadro lindíssimo dela, que é o Meu Vestido Pendurado Ali, né? Que é simplesmente o vestido terruano nessa divisão do México e Estados Unidos. Ela tinha muito uma crítica, né? A questão do consumo, do capitalismo, enfim. E essa posição do México também um pouco como num lugar mais explorado, né, dos países desenvolvidos, enfim, e ela traz muito essa questão também pela via dos trajes, né, então muito legal, assim, você trazer, né, um pouco essa reflexão também, e quem sabe você não ajuda a gente a fazer essa viagem juntos futuramente, né, vamos fazer isso acontecer, né, de repente ano que vem ou no próximo, acho que nada é por acaso nesses encontros, nessas travessias. Muito bom te ouvir, Márcia, bem-vinda. Bem-vinda. Então, teu TCC foi do quadro Viva la Vida, é isso que eu entendi? Que interessante, hein? Na verdade, o meu TCC, eu acabei me baseando em 3 vertentes dela, né? Porque quando eu cheguei, eu tinha uma ideia pré-concebida. E quando eu cheguei no México, tudo mudou, assim, porque ver, né, com os próprios olhos e sentir na casa dela foi uma experiência muito, muito intensa. Então, quando eu cheguei lá, eu acabei tendo o meu olhar voltado para aquele espaço e a partir dele que foi a inspiração de criar uma coleção, é uma coleção conceitual, onde eu me baseei tanto na parte dessas reconstruções do corpo e dos sentimentos dela, desses acidentes e todas as questões de saúde que aconteceram, as cores primárias da casa, né, que é o amarelo, o amarelo, o azul e o vermelho, e também as formas geométricas também que são muito presentes, né? A pirâmide que tem lá, o próprio formato da casa, enfim. Então foi uma junção, só que o quadro Viva la Vida foi o que me inspirou a dar o nome à coleção. Ah, tá. E até eu tenho uma roupa, assim, em outro momento eu posso compartilhar com vocês, assim, compartilha com a gente, sim. Sim, com certeza, que ela é tipo o carro-chefe da coleção, onde ela é uma roupa onde ela vai se abrindo inteira em vários pedaços em zíper, onde ela é toda verde, por dentro toda vermelha, como se fosse o quadro, assim, da melancia, né? Nossa, bem que legal! Já estou pedindo o seu contato aqui no bate-papo, que tem gente querendo fazer a viagem com você. Ai, que bom! Vamos! Obrigada, Márcia. Obrigada, eu que agradeço. Gente, podem escrever aqui no bate-papo. Ângela também, se quiser compartilhar o livro que você escreveu. Fiquem à vontade, essas trocas são muito ricas para a gente. Né? Tem pessoas que vêm aqui e às vezes só de ouvinte, mas que aproveitam bem, né, esse material. Então, que coisa boa. Alguém mais gostaria de falar? Enquanto isso, a gente pensou em mostrar algumas partes do diário para ver se também, não sei se todo mundo teve a possibilidade de ler alguma vez o Diário da Frida. Então... Eu li, eu até entrei aqui. Boa noite, eu sou a Léa. Bom, a Carla me conhece. Faz um tempão que eu estou para participar
dos encontros de travessia. Hoje, quando eu vi a Frida, eu falei, hoje eu vou participar. No início da pandemia, eu comprei o diário e foi incrível. Assim, sempre gostei muito do trabalho da Frida, mas mergulhar nesse diário, e eu acho que principalmente nesse momento assim que a gente está vivendo, foi muito interessante, porque foi lá no início da pandemia que eu fui para Canela. Eu moro em Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, e eu fui para a Serra. Eu tenho uma casa lá e comprei. Eu estava num lugar vendo livros e vi esse livro. Eu falei, eu preciso comprar. E eu passei a semana lendo e muito impressionada, assim, porque a gente lê as biografias da Frida, né, e a gente lê várias coisas que algumas pessoas dizem que talvez ela não tenha engravidado nenhuma vez e que talvez ela tenha só, né, pelo desejo dela de ser uma mulher fecunda, ela tenha dito e criado todas as vezes que ela engravidou, mas também não importa, porque o que importa era porque para ela tinha engravidado, né? Eu acho muito bonito esse processo dela, porque quando ela faz aquela porta, quando criança, ela faz um bafo na janela, né? E faz o desenho numa janela, porque ela está ali. Então, e essa coisa do autorretrato, eu acho que, para mim, assim, a única maneira que ela conseguiu de poder sobreviver a tanta dor, né? A dor física, a relação dela com o Diego, quando o Diego fica com a irmã, quando ela vai presa, ela fica na prisão um dia com a irmã, com a história do Trotsky, né? E todas as dores, meu Deus, essa mulher vivia sentindo dor e cirurgias, e aqueles coletes. Então, eu acho que ela faz tanto autorretrato e ela pinta a obra dela, para mim, é toda a história dela, né? E eu acho tão bacana isso, tão bonito, porque ela conseguiu colocar ali, ela conseguiu sobreviver, eu acho, e ter essa coisa de vida, porque ela conseguiu, através da obra dela, colocar toda e qualquer dor dela, porque eu acho que toda a vida dela está ali, né? Todas as dores e sofrimentos dela. Então, eu acho super interessante, assim, a história dela, a vida, essa coisa da dor e da alegria, e dela estar super deprimida e daqui a pouco ela está super feliz. Ela tinha essa coisa, né, de ficar oscilando, e eu acho super interessante, assim, e essa coisa da obra, porque ela, eu não sei, numa das biografias fala, e aí eu não sei se é ou não, que quando o Breton chamou ela para participar de uma exposição de surrealismo na França, né, ela disse, mas eu não sou surrealista, isso aqui é a minha vida, é quem eu sou, né? A minha obra não é surrealista, ela é a verdade, é quem eu sou. Então, eu acho que é bem isso, é quem ela é, né? Então, não tem nada de surreal ali, é absolutamente real, né? Então, é isso. Adorei, acho que é super bacana, eu nunca vou participar mais dos encontros de vocês. E acho muito bacana esse trabalho que vocês fazem com perdas e etc. Assim, eu acho que a Frida tem tudo a ver com isso, né? Ela tem várias perdas na vida dela. Inclusive a perna, né? Que foi ali mais ou menos que ela meio que... Acho que foi uma das coisas que fez ela... Enfim, é isso. Muito obrigada. Né, obrigada a você, que prazer ter você aqui no Travessias. Fiquei curiosa para ouvir se tem alguma obra dela que te suscitou assim, um maior interesse, porque você fala, né, dessa Frida, né, dessas camadas, né, desse corpo, você falou do tema dos abortos também, dessa possibilidade de pensar, né, se de fato aconteceu ou se ela criou. E realmente, uma das grandes perdas que ela passou na vida era a impossibilidade de ter filhos, né? Por conta desse acidente. Enfim, ela teve uma perfuração nos ovários, então não tinha como engravidar. E ela retrata isso em muitas obras, né? Em obras sobre aborto, sobre o próprio corpo, né? O sangue.
E ela queria muito ter um filho com o Diego, e muitas vezes o Diego se torna o filho, né? Ela diz, inclusive, né? Ela faz um quadro que o Diego é um bebê no colo dela, né? É isso mesmo. Mas que bom ter você aqui com a gente. Se você quiser depois compartilhar algo mais, assim, de alguma obra que te chamou mais atenção, eu posso também tentar compartilhar aqui, né? Muito eu gosto muito do quadro Duas Fridas, assim, eu acho que aquele quadro tem uma importância, assim, não é à toa que ele é um quadro que é uma das obras dela mais comentada, né? Porque eu acho que a Frida sempre foi duas, né? E tudo é bem isso. Ou ela estava muito triste, ou ela estava muito alegre. Daqui a pouco o Diego era tudo, 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 mas daí ela vou me libertar e aí não quero, eu quero. Aí ela teve vários casos e daqui a pouco ela não queria mais e daqui a pouco ela corta o cabelo para ficar uma mulher feia, e daqui a pouco ela volta a ser super vaidosa. Então eu acho que o quadro ali, As Duas Fridas, que mostra, né, a Frida com o lado europeu dela, do pai alemão, né, judeu alemão, que ela, inclusive, ela está sem o bigode, num lado ela está com a pele mais branca e sem o bigode, do outro ela está com o bigode, que eu acho tão incrível que ela é uma mulher super sensual, mas ela nunca deixou de pintar o bigode dela, né? Que não dá nem para dizer que é buço, porque era um bigode, realmente era um bigode, mas ela nunca deixou, né? E a história da sobrancelha dela em forma de asa, assim, eu acho aquilo tão interessante. Então, acho que ela tem detalhes tão fascinantes, sabe? E eu acho que aquele quadro ali mostra muito dela com o coração, né? Acho que é uma horta que liga um coração ao outro, né? O sangue no vestido branco, quando ela está na versão europeia, assim, mais elegante, assim, né? E aquele sangue que tem pelo vestido branco, com a tesoura. E no outro ela segura um quadro do Diego, né, na mão. Eu acho um quadro super interessante aquele ali. Posso aproveitar, Léa, que você está falando das Duas Fridas? Tem uma parte aqui do diário, vou mostrar para vocês. Esse aqui é o diário, que aí ela vai falar, para a gente ver com as palavras dela também, que eu acho que eu até escrevi isso numa das postagens, que a Frida ficou muito conhecida pelas pinturas e pela própria história. Isso é muito interessante também, né? Que a Frida ela é conhecida pela própria história, né? A história dela já faz ela uma artista. Então, quando eu conheci o diário, eu fiquei muito encantada também pelas palavras, né? Não só pela pintura, mas ela expressa toda essa coisa visceral mesmo, né? Que acho que até a Ká comentou, fazendo a ligação com a Clarice, que tem uma coisa visceral na pintura e também na escrita. Então, vou convidar vocês para conhecer as palavras da Frida também, além da pintura. Posso ler um pedacinho? Rapidinho. Que vai falar desse quadro. Minha amiga imaginária estava sempre à minha espera. Não me lembro da sua imagem nem da sua cor. Sei, porém, que era muito alegre, que ria muito, silenciosamente. Era ágil e dançava como se não tivesse peso nenhum. Observava os seus movimentos e, enquanto ela dançava, eu lhe contava os meus problemas secretos. Quais? Não me lembro, mas minha voz bastava para que ela soubesse tudo de mim. Quando eu voltava à janela, entrava pela mesma porta desenhada no vidro. Quando? Durante quanto tempo havia estado com ela? Não sei. Podia ter sido um segundo, ou milhares de anos. Eu era feliz. Apagava com a mão o desenho da porta e desaparecia. Corria meu segredo e minha alegria até o recanto mais afastado do pátio de minha casa. Era sempre o mesmo lugar, embaixo de um grande cedro, gritava e ria, pasma de estar. É lindo, né? Lindo, não é? Todo esse diário é muito bonito, né? É muito lindo, as palavras desse diário são lindas.
E ali no início, quando eu fiquei tentando ler com as palavras dela, mas é difícil, porque às vezes está meio apagado, e daí eu fui lá para a parte que traduz. Mas eu fiquei muito tempo lendo assim, ela escrevendo o início do diário, que são as palavras dela mesmo, porque é muito bonito. Vou mostrar aqui para o pessoal que não conhece, ó, tem a parte com os escritos dela mesmo, né? Onde ela escreve. É muito interessante mesmo. Rê, fala um pouquinho aquilo que você estava falando mais cedo com a gente, da imaginação, da criatividade, essa coisa da imaginação com o espaço psíquico, né? Que a gente pode fazer essa ligação. Você quer falar? Não, é que eu pensei dessa frase, né, que ela coloca, que eu acho que quanto mais a criatividade, né, quando a gente tem por exemplo, a gente tem um desenvolvimento normal, assim, de uma criança que se mantém na criatividade, a imaginação ativa, são mais recursos, que é uma ótima ferramenta para lidar com as coisas que dão errado na vida, né? E é isso que é um pouco que eu associei com a Frida, né? Com as perdas. Eu acho que uma criança que é saudável, de uma tampinha, ela cria várias possibilidades. E eu acho que a Frida se manteve essa imaginação muito ativa durante a vida dela. Eu acho que isso que ajudou, não sei, é uma hipótese, né, que eu fui fazendo quando eu li esse texto sobre a criatividade no desenvolvimento da criança. Aí eu li e associei com essa frase, né, que ela fala do dedo, que ela imaginava, já ia abrir as portas, ela já imaginava e ia, né, e já criava, já. É um pouco por aí que eu pensei. Era isso, né, que eu tinha, ou tinha mais alguma coisa? Era isso, e como é a nossa aposta também, né, que esse recurso criativo, essa capacidade psíquica de poder sonhar, de poder criar, de poder escrever, ou De mesmo poder viajar para... viajar, ou quando não pode viajar na pandemia, a gente imagina que vai viajar quando puder. Fico imaginando. Isso. Isso são recursos psíquicos que podem, acho que é um pouco da nossa aposta, ajudar na elaboração de tantas dificuldades, né? É como se a gente, com a leitura, com a escrita, com a arte, pudesse ampliar um repertório de símbolos, né? De representação, para poder dar nome nas coisas. Quando a gente não consegue nomear também o que dói, o que está sofrendo, isso dificulta muito. Então, às vezes, as palavras também não bastam, e tem todos esses recursos. Então, acho que é uma aposta de poder utilizar da criatividade também para se reconstruir, né? Que é um pouco que a Frida faz, né? Essa integração. Sim, sim. Acho que o espelho me remete muito isso também, né? Quando a gente imagina ela toda destroçada, com tanta cirurgia, como se ela tivesse despedaçada. Eu imagino um mosaico, assim, né? E através do espelho ela poder ir juntando esses pedaços e se integrar novamente, né? Eu acho que ao longo da vida é isso que a gente faz mesmo, né? A gente se despedaça, se cola, se despedaça e vai se integrando, né? Quando a gente é criança, a psicanálise fala do estádio do espelho, enfim, toda uma parte teórica que não vem ao caso, mas esse processo de integração, ele é contínuo, né? A gente está o tempo todo tendo que se integrar novamente. Então, esse recurso criativo da imaginação, acho que... Você falou, muito importante. Tem uma fala aqui da Suzana. Sim. Suzana, você não quer compartilhar com a gente? Contar um pouquinho o que você escreveu? Boa noite. Suzana. Boa noite, Carla. Boa noite, pessoal. Eu adoro a confraria, né? Dificilmente eu apareço, mas eu ouço vocês, então eu aprendo muito. E eu acho que tem muito a ver mesmo isso que vocês estão falando, né? A possibilidade de recriação. E eu acho que ela traduz um pouco a história de cada um de nós, né? Que, de uma certa maneira, em algum pedaço da vida, né? Se fragmenta, se perde, se acidenta, e ela traz possibilidades assim de reconstrução
disso de uma forma bonita, poética, e algumas vezes de forma dramática também, né? Então, que ela não se exige uma resposta bela, né? Aquela, né, esperada por todos, que às vezes ela traz dentro do impacto, né? Dentro dessa questão da ruptura e do belo mesmo, mas algo extremamente forte, primitivo, que muitas vezes a gente não tem coragem de exibir. Então, ela traz um lado poderoso, forte, e levanta em nós um questionamento assim, de que isso é uma trajetória possível, né? Que você romper com os preconceitos, romper com os padrões de beleza, de estereótipos, né? Também faz parte da vida, né? Também traz uma beleza, né? Que faz a gente recriar os momentos mais dolorosos, né? Seja a perda física, seja a perda emocional, e principalmente para as mulheres que não têm voz, que não são ouvidas, que são desprezadas ou que não são valorizadas como fonte de trabalho, de pensamento, né? Então, eu acho que ela é representante de uma força moderna, que a gente hoje pode estar mais aberta, uma coisa contemporânea, assim, mas que sempre existiu. Existiram sempre mulheres muito fortes na história, e ela é uma representante forte dessa forma de se expor, né, e de se colocar no mundo, né, não pedindo permissão, mas trazendo uma essência, mesmo que primitiva, mesmo que não dentro dos padrões. Então, ela traz isso. E ela traz um pouco da gente, que todo mundo, acho que todo mundo se une, assim, também nas suas histórias, né? Como as histórias que a gente ouve aqui de perdas, de fragmentação, de perda de saúde, de força, ou de uma separação, e traz força de vida, né? Na cor, nas possibilidades, dentro do próprio corpo, estraçalhado, né? Sanguentado, e o sangue vira tinta, e o sangue vira fonte de vida, vira um cordão umbilical que se une, vira um alter ego dela. Então, ela traz milhões de possibilidades, é quase que um caleidoscópio. Eu sempre gostei, já desde adolescente eu gostava, eu sei lá quando que eu comprei o diário, quando foi lançado, porque eu falei, é uma explosão de cores, então eu fui atraída pelas cores e pela possibilidade de vida quando há tanta morte. E um pouco que a gente vive agora, na pandemia, com tantas perdas, tantas mortes, tantas histórias. E um pouco é o que a gente faz aqui, né? Busca fonte de vida, fonte de prazer, fonte de mulheres pensantes e possibilidades outras de se expressar, né? Então, eu agradeço a oportunidade, eu sempre gostei da confraria, quero conhecer vocês ao vivo, eu sou de Sorocaba, né? E eu acho que eu me alimento, assim como todos que estão aqui se alimentam com essa força de vocês. E com a força das que vocês escolhem, né? Eu também estou seguindo o Grande Sertão Veredas, com assim, a riqueza que vocês trazem, eu me alimento também. Não tão, né, disciplinada, mas eu tento. Então, eu só tenho a agradecer e, assim, aproveitar o que vocês vão contar hoje para a gente aqui. Obrigada. Suzana, que fala bonita, intensa e profunda sobre a Frida, né? Eu acho que você traz essa questão também, que é algo que a gente fala um pouco no grupo, e a Marcela, que está aqui com a gente também pensa nessa questão do feminino, né? Do que é ser uma mulher, né? E acho que a Frida, ela convoca esse aspecto, né? Porque nós somos muitas, né? E quantas vezes a gente também não se reconstrói, o que é esse enigma do feminino, né? E até é algo que o Freud nunca entendeu muito bem, afinal, o que as mulheres querem, né? E acho que a Frida, acho que não é por acaso que ela se torna esse símbolo do feminino, da mulher,
moderna, né, que você traz aqui para a gente, né, na sua fala também. E que bom ter você aqui com a gente, aqui na Casa Frida. A Padoca, a Confraria da Padoca é uma parceira nossa no Grande Sertão. Nós fazemos juntas aí a leitura desse clássico maravilhoso, né, e que também tem sua similaridade aí em alguns aspectos com a Frida, né, que é um livro muito de guerra. E eu acho que a Frida traz esse aspecto também, que a vida não é fácil, né, mas que ela vale a pena se viver, né. Eu acho que ela traz essa polaridade. Então, muito bom te ouvir. Eu vou passar a fala para a Raquel, nossa parceira aqui dos primórdios do grupo de estudos. Você está aqui também. Raquel, bem-vinda, boa noite. É um prazer estar aqui nesse momento, né, escutando um pouco mais da Frida, com várias pessoas que eu conheço pelo grupo, né, pelo nosso grupo de estudos, algumas que eu conheço pelo Grande Sertão Veredas. Eu acho que a Frida é um enigma, né, e por isso que até hoje nós estamos aqui, né, tentando entender o que ela traz, o que ela não traz, o que ela traz e diz que não traz, o porquê, né, disso, que é e não é ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso faz com que a Frida permaneça, né? Que esse significante, ele permaneça em movimento, mesmo sem esse corpo presente, que, de certa forma, se faz presente também, né? A cada vez que a gente coloca os nossos corpos para poder dizer desse corpo que está ali na tela, né? E, na verdade, o que eu queria trazer nesse momento é a Frida, a escrita da Frida, né? Eu estou aqui com o diário dela. Ontem à noite eu dei uma passeada no diário dela para trazer algo de interessante aqui. E aí eu me deparei com uma parte do diário que a gente ainda não passou por ele no nosso grupo, né? E que eu achei tão impressionante, porque dialoga com Lacan em cada frase, assim. Então, eu achei extremamente interessante, né, para nós que estudamos Lacan, estudamos a psicanálise, e também pelo fato dela trazer a morte nas palavras, né, nesse texto que eu vou ler para vocês. E não só na questão, né, dos quadros, que isso para a gente já vem, né, como é que ela lida com essa questão, né, desse luto, desse corpo que está ali, mas que também pode não estar. E aí ela traz isso numa escrita, numa potência que quando eu vendo o diário, lendo algumas coisas e pensando, eu vou ler isso, nossa, gostei disso. Quando eu li esse pedaço, eu falei, bom, não tem como ser outra coisa a não ser esse pedaço, que me atravessou muito esse jeito que ela fala. E aí eu vou ler para vocês. Quem está com o diário e quiser acompanhar, tá? Eu vou mostrar a página do diário que é da escrita dela, só que eu acho que está tão apagadinho que vocês não vão conseguir ver. Ó. Que ela escreve de um vermelho bem fraquinho, e ficou muito fraquinho aqui. Mas aí eu vou lá para a página 233, que é onde tem a tradução, e eu vou ler para vocês. Ninguém é mais do que uma função, ou parte de uma performance total. A vida passa e abre caminhos que não são percorridos em vão. Ninguém pode parar livremente para representar a beira do caminho, pois isso atrasaria e transtornaria a viagem dos átomos e a viagem do todo. Daí o descontentamento, daí o desespero e a tristeza. Todos nós gostaríamos de ser a soma
e não um dos elementos numéricos. As mudanças e a luta nos deixam atônitos, aterrorizados pelo fato de serem constantes e reais. Buscamos a calma e a paz, porque assim antecipamos a morte, que morremos a cada segundo. Os contrários se unem e não descobrimos nada de um novo nem arrítmico. Voamos para buscar refúgio na irracionalidade, no mágico, no anormal, por medo da extraordinária beleza do certo, da matéria e dialético, do saudável e do forte. Gostamos de estar doentes, porque assim ficamos protegidos. Algo sempre nos protege da verdade. Nossa própria ignorância nossa própria ignorância e nosso medo. Medo de tudo. Medo de se saber quem não somos. Nada além de vetores, direção, construção e destruição, para estar vivos e sentir a angústia de esperar o minuto seguinte e partir da complexa corrente de obrigações em saber que nos dirigimos a nós mesmos, através de milhares de seres pedras, seres aves, seres astros, seres micróbios, seres fontes em direção de nós mesmos. Variedades do uno, incapacidades de escapar dos dois, ou três, ou etc. Para sempre, para regressar ao uno, mas não à soma, que às vezes é chamada de Deus, às vezes de liberdade, às vezes de amor. Não, somos ódio, amor, mãe, filho, planeta, terra, luz, raio e etc. Para sempre, mudam doador de mundos, universos e células universais, finalmente. Então, eu acho muito lindo isso que ela traz aqui. Muito lindo e muito potente, né? E, ao mesmo tempo, muito ambivalente. Então, eu queria dividir, assim, como eu fui tomada por esse trecho, né, desse diário, por essas palavras dela, e queria entender como é que isso tocou vocês, porque eu fiquei realmente muito atravessada por tudo isso. Raquel, você pode repetir a página, por favor, do diário? 233. A minha edição mais antiga é 249. Bonito, né? Linda essa parte. Muito intensa, né? É até difícil falar, né? Depois dela falar tanta coisa. Ficou todo mundo muito, muito, muito potente, Raquel. Eu também estou super atravessada aqui. Parece um resumo, parece. A sensação que me dá é que é uma síntese de tudo, assim, de uma vida toda, de uma existência. Maria da Conceição, quer falar? Quero sim. Assim, já está finalizando e eu vou mais me deter assim, né, na riqueza desse trabalho de vocês, né? Já venho participando há algum tempo, né? E cada vez eu acho assim, eu saio enriquecida e vendo a importância que é esse trabalho de vocês, né, para a superação mesmo das dificuldades que a gente está vivendo, que a gente está encontrando, que tem encontrado cada vez assim com muito mais facilidade, muito mais sofrimento, não é? Então, essa maneira de trazer a arte como superação, como um recurso
para que a gente possa, né, vamos dizer, ultrapassar, para que a gente possa fazer essa travessia das dificuldades que a gente vai vivendo, né? Então, para mim, assim, é muito importante todos esses encontros, eu tenho participado. Eu nunca assim me detive na obra da Frida Kahlo, mas conheço ela superficialmente, mas assim, sabia que vocês iam trazê-la, então eu digo, não, é importante, não é? Porque esse trabalho que vocês fazem, um trabalho com muita dedicação, muito rico de informações, de sensibilidade. Então, assim, né, cada vez mais que eu posso falar, que eu posso divulgar, eu faço isso, porque eu vejo assim que é super importante esse recurso, a gente poder sair, né, das dificuldades de uma outra maneira, né, que é através da arte, né, seja da literatura, seja da pintura, e eu acho que aí a Frida Kahlo ela traz isso em um conjunto, né? A Clarice traz através da escrita, aí a Frida Kahlo traz através da pintura também, né? Então, eu quero só assim finalizar dando os parabéns a vocês e também pelos 4 anos de projeto, não é isso? Foi o que eu entendi. Então, assim, beleza. E feito, e como diz Guimarães Rosa, né? Que eu também faço parte do Guimarães Rosa, da Ciranda de Leitura. Então, assim, é um projeto Belim Beleza, muito rico. Parabéns a todas vocês. Isso. Que lindo, Bia, que bom te ouvir. Muito bem-vinda. Acho que eu fico emocionada assim de estar aqui os 4 anos falando da Frida, né? Retomando também essa constituição aqui dos primórdios, né? Renata, Isa, e o que motivou a gente a criar o projeto, né? A Frida, com certeza, é o nosso eixo, né? A gente tem que cada vez mais se debruçar mesmo nela, a gente continua aí tentando entender, né, esse enigma que ela desperta na gente, e a sua fala acho que vai muito de encontro nessa potência que a arte tem, né, e que é uma aposta nossa principal, né, porque quando faltam palavras existe a arte, né, que acho que é a Ferreira Goulart, né, então a gente acredita na arte como uma potência, né, então trazendo, por exemplo, a leitura do Grande Sertão. Quem quiser também participar, daqui a pouquinho eu vou colocar o link. O próximo Travessias vai ser no dia 25, tá aqui o link também, que vai ser sobre os imigrantes, a travessia do estrangeiro. Bem interessante também. A Paula e a Marcela estão coordenando, estão um pouco mais à frente do tema. E é muito bom te ouvir, Maria. Que presente também de aniversário para nós, a sua fala. E vou passar para a Stefanelli, nossa querida integrante também do grupo de estudos dos primórdios. Já ia te chamar, Stefanelli, estava esperando. Então, coisa boa. Estava esperando a minha vez. Boa noite. Eu sou terapeuta artística antroposófica e professora de História da Arte. Então, minha colaboração sempre no grupo é esse olhar um pouco mais da arte da Frida. Claro que a arte dela é bastante terapêutica, e eu achei uma parte do diário aqui muito interessante, que é em julho de 1953, em Cuernavaca, que ela ainda se refaz a cortar, ela ainda se remete a cortar as pernas, né? Uma das pernas, mas ela sempre faz referências na arte dela à paloma, né? A pombinha, e que isso faz com que ela possa voar, né? E isso, depois que eu conheci o diário, a gente sempre discutiu, porque ela nunca se disse surrealista, porém a pessoa que a levou para expor na França e promoveu toda a exposição é André Breton, que é o grande surrealista, né, francês, que depois ele vai se exilar no México, onde ele se conhece, depois ela vai à França fazer a exposição, e eu, com certeza, ele não viu esse diário, ou se viu, ele era o único que afirmava que ela era surrealista,
porque ela mesmo não conseguia aceitar essa taxação na arte dela e o direito era dela. Mas se tu olha assim, as próprias obras que tem aqui, que elas são muito, além do simbólico, tem esse aspecto surrealista. E especialmente na página depois dessa que eu citei, ela traz os 2 grandes mestres dela, já no final da vida, como um agradecimento, que é o Hieronymus Bosch, que é lá da época de Michelangelo, Rafael, renascentista, mas que faziam aquelas obras do paraíso, aquela síntese de como era o inferno, um artista muito diferente do que a gente pode conceber. E faz referências também a Bruno e o Velho, que tem o pai e o filho, e que também fazem essas obras com várias composições, que lembram a composição dela, aquela do Moisés, que a gente viu, e que ela tem carrega o Diogo no Moisésinho com o terceiro olho. Então, a minha contribuição hoje era essa. Obrigada. Obrigada a você, Stefanelli. Stefanelli enriquece sempre os nossos encontros no grupo, né, com o conhecimento da história da arte, com a visão também do humano dela, né, assim, a gente tem trocas muito boas e realmente, né, como ela traz essa intersecção de elementos, né, Stefanelli? Acho que também é um aspecto seu, né, das cores, que é também tão rico, né? Isso que a gente vem discutindo no grupo, as diferentes cores que ela usa, inclusive, para escrever. Não, e essa obra que vocês fizeram referência, que é a última obra dela, das Melancias, ela é uma obra que agrada muito, porque a Frida muito esperta, conhecia realmente as técnicas da pintura. Aquela obra, ela trabalha na cor complementar entre o vermelho e o verde, então fica muita harmonia. Isso é assim, vamos dizer, a harmonia do quadro através das cores. Além de todos os aspectos que a gente já falou, né? Que bacana isso que você falou. Muito, bem legal. Tem mesmo harmonia mesmo. Uhum. E além da harmonia que a nossa colega falou das formas, né? Que remete à lua, esse aspecto do feminino, né? Da meia-lua, da lua cheia, da melancia. E então ela traz também a harmonia, né, na proporção áurea nas formas arredondadas. Então é muito agradável olhar, como uma obra renascentista, que também usava esse princípio de projetar, de pintar, né? Como uma Madonna de Rafael, por exemplo. Uhum. Muito bom. Nada como ter uma historiadora da arte aqui para nada como ter uma especialista no assunto. Obrigada, Stefanelli, é sempre muito bom. Eu que agradeço a troca. Pessoal, a gente está chegando aqui no nosso... A Ângela quer falar alguma coisa? É isso que eu ia falar. Se alguém mais quiser falar, a gente tem uns minutinhos finais. Estava batendo palma, mas eu queria falar um poeminha meu, que eu acho que tem muito a ver. Pequeno, pode? Dá tempo? Claro. Lê para a gente vai adorar. Então, vamos ver, que eu acho que tem tudo a ver. Vamos ver. Redesenhar-se. Difícil começar. Folha do futuro em branco, tudo por rascunhar. O passado turvando a folha, tão difícil de limpar. O agora, um devaneio de infinitos tons a convidar. Traços ínfimos começam a esboçar um corpo em formas flexíveis, etéreas, esvoaçantes, leves a flutuar. Chega de duras linhas retas dificultam o redesenhar. E assim, libertando cores, sentindo novas texturas,
tessituras de incertezas, nuances, vai surgindo algo cheio de espaços vazios, que por decisão vou deixar. Vazios dão força às formas, e estão cheios de névoas no ar. Um corpo em estranhamento a se redesenhar. 1000 possibilidades aguçam os sentidos e incendeiam o pincel no ar. Tintas de vários tons sangram o papel até secar, e num voluptuoso impulso, farrapos são colocados num corpo ardendo em labaredas no ar. Seu rosto, ainda irreconhecível, clama um olhar sonhador. Tenta olhar no fundo da tela, olho no olho, em profundidade, com a alma desnuda, sangrando na dor. Com força e sofreguidão, retiro-lhe da escuridão. Seu olhar me fita em perplexa interrogação. Serás uma obra de arte, inacabada e em construção. Que presente, Ângela, finalizar com a sua fala, com a sua poesia, que coisa linda. Depois, você tem como enviar para a gente por e-mail, para a gente depois poder, de repente, divulgar, postar nas nossas redes, que é tão bonito. Então, eu mando naquele e-mail que eu recebo de vocês? Isso, pode mandar para a gente por e-mail. Ah, posso mandar sim. Oh, será um prazer, nossa. Muito obrigada. Mas achei que esse poema tinha tudo a ver, né? Tudo a ver com o redesenhar. Como que você chamou? Qual é o nome que você deu? Redesenhar-se. Acho que é redesenhar, peraí. Redesenhar-se. Faz parte do livro esse? É do livro, é. O livro, gente, é muita dor, muita dor. Mas no final tem muita superação, sabe? E só para dizer uma coisa, hoje eu já estou em outro, já estou escolhendo um livro infantil, tem outro livro. Esse aí foi um portal. Você desenhou. Não é isso? Hã? Você continua produzindo, criando. Continuo. E o último lançamento foi um livro infantil chamado Trem das Flores. É lindo. Que lindo. Nossa, que encontro bonito. Estou emocionada aqui, gente. Eu só queria falar uma coisa, que quando eu ouvi a parte do diário, eu achei que Frida foi além do físico, foi além da materialidade. É como se ela estivesse buscando uma expansão, ou seja, algo integrado a um todo, né? Então, isso não está no físico, né? É um devaneio além da matéria. E a outra questão é aonde ela se mostra frágil. Quando ela precisa ser frágil, apesar de ter que se mostrar sempre forte. Aonde? Com o Diego. Com o Diego, ela se fragiliza. Com o Diego, ela se mostra frágil. Com o Diego, ela precisa mostrar uma fragilidade. E mesmo mostrando uma fragilidade que eu acho que talvez me passa isso, né? Como ela era mais para ele, como havia uma competição entre eles, né? Como aí a questão de gênero também que aparece, né? Como se uma mulher não pudesse ter um destaque maior, e por isso, em alguns momentos, ela se fragiliza, ela se omite, porque a afetividade, a necessidade, não sei se seria afetividade, mas essa necessidade que ela tinha de Diego, né? É a mais do que afetividade. Ela tinha uma necessidade. E, para isso, em alguns momentos, ela se fragiliza, ela se esconde,
E é isso que... E a outra, terceira coisa também que me chama atenção é essa figura andrógena que ela é. Ela é bem andrógena, fisicamente. Ela contempla os dois lados, né? E isso tem a ver com a personalidade dela, essa androgenia. É isso. Rosa, muito bom. É, A gente não te vê, mas a sua voz... profundidade. Que riqueza, que profundidade, né? E tem esse aspecto também que a Frida, ela se envolvia com as amantes do Diego, né? Tinha, enfim, essa relação dos dois, né? Que tipo de amor era esse que eles viviam? Algo que a gente pensa também, se questiona muitas vezes também, né? Mas, sem dúvida, muito rico o que você trouxe aqui para a gente. Obrigada. Raquel, você quer falar mais um pouquinho? Daqui a pouquinho a gente vai encerrar. Por favor. Então, eu quero dar parabéns, né, para essa criança de 4 anos que vocês pariram e nós estamos aí acompanhando Você é dos primórdios também, né, Raquel? Sim, acompanhando a criação, né, como tem um ditado indígena aí que diz que precisa de uma tribo para criar uma criança, Uma criança, né? Sim. Então, eu acho que vocês pariram e nós estamos aqui, né? Levando essa criança para frente. Então, eu quero parabenizar vocês, porque eu nunca imaginei que aquele encontro naquela casinha toda... Eu lembro que você foi. Lá em Moema, viraria num momento tão tenso, né, para todos nós, no momento de pandemia, realmente uma forma de desamuralhar os sentimentos, né? Eu acho que, para mim, ocupou esse lugar, né, de num momento onde todo mundo tinha que ficar recluso e o contato era mínimo, ter esse lugar de desamuralhar os sentimentos por via dessa tribo que estava aí criando essa criança novinha e, ao mesmo tempo, pensando a Frida, que também traz essa questão, né, de uma travessia, de uma dificuldade, de uma castração, de uma política conturbada. Então, quem diria que aquele nascimento lá naquela casinha linda teria todo esse movimento até chegar aqui. Então, meus parabéns. Raquel. Acho que a gente criou essas janelinhas ao invés de muros, né? Essas janelinhas que a gente se vê aqui na nossa casa. Aqui. A gente marcava os encontros na sala azul, né? Estou pensando aqui na casa azul da Frida. E eu acho que essa frase que você traz, eu acho que parece que a gente está celebrando aqui os 4 anos, né? Nesse sarau. E a Cibele escreve aqui no bate-papo, né? O quanto essa frase da Frida é exatamente o que movimenta assim, o projeto. Você tem toda a razão, Cibele, acho que vai muito de encontro com o que a Raquel trouxe, né? E a proposta é justamente essa, a gente poder libertar, né, essa parte das perdas, do luto, como algo que faz parte da vida, né? Falar de finitude, falar de dor, falar de perda, também falar de vida, né? E poder desmistificar um pouco essa polaridade, né, em que, enfim, a gente precisa estar o tempo todo bem e passando uma imagem que não temos problemas. E a proposta é justamente essa. Acho que, principalmente na pandemia, aqui foi a nossa casa, né? Então, é muito bom poder estar aqui comemorando com vocês. Queria agradecer esse sarau tão lindo, com tantas trocas. Queria ver se eu consigo salvar também aqui o bate-papo. E aguardo vocês, então, no nosso próximo encontro, que eu coloquei aqui também no bate-papo, que vai ser em novembro do Travessias. E temos também o Ciranda de Leitura com Grande Sertão, na última quinta do mês. E seguimos apostando na arte como uma possibilidade de ressignificar perdas, né, que fazem parte da vida, né? Então, e acho que a Frida traz isso para a gente, né, que apesar das perdas, a gente continua vivendo a vida, né, com, enfim, podendo degustar, saborear, né, não só ficar também
enfim, no aspecto da dor, mas integrar a dor também no nosso dia a dia, né? Ter uma integração. E esses encontros aqui, acho que fazem... A ideia é essa, né? A gente conseguir, de alguma forma, possibilitar essa travessia. Então, eu queria agradecer. Estou muito feliz. As Poder meninas redesenhar, também. né? Como diz a Ângela. Como? Poder redesenhar também, né? Que a gente possa redesenhar, como a Ângela trouxe com esse poema lindo para nós. Obrigada, pessoal. Obrigada, boa noite. Muito bom ver os rostinhos Até o conhecidos. próximo. Boa Podia noite. cantar um parabéns para acabar, né? Ai, que ótimo. Parabéns Bem para para vocês, você. mulheres Obrigada, lindas. obrigada. Tem homens também. Que ótima ideia. Parabéns para todos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.